Wherever you are in Western New York right now, you may have a problem with not being able to find bread, not being able to find milk, or maybe not being able to get your car out of the driveway. But nobody in Western New York could have more of a problem than the Paul-Ketty family here on Dartwood Drive in Cheektowaga. They don't have a problem, they don't have a house. No final dos anos 70 foram horríveis para a DC. Janet Kahn havia lançado uma reformulação da linha de quadrinhos, a DC Explosion, aumentando o número de séries e o preço das HQs. O objetivo era oferecer um produto mais atrativo aos donos de bancas, que ganhavam sobre o preço de capa das revistas e preteriam gibis baratos a revistas que podiam vender menos, mas eram mais caras. Foi um fracasso terrível. Para piorar, o inverno do início de 77 foi ainda pior. Ocorreu uma nevasca que inviabilizou a produção e distribuição de gibis por meses. Em setembro, a DC tinha cancelado praticamente metade das séries lançadas um ano antes. E o Jim Shooter, editor da Marvel desde 78, disse que a linha de quadrinhos da DC foi oferecida para a editora. E o negócio só não foi adiante porque a Marvel ficou com medo de sofrer um processo anti-monopólio. Mas o mundo dá suas voltas, e no começo da década seguinte, um novo mercado de quadrinhos começava a se firmar. Mercado este ligado a uma nova geração de leitores que crescera além dos heróis da Era de Prata, mas que agora, mais velhos, ainda assim fãs de quadrinhos, buscavam novas histórias, narrativas, autores mais ousados e dinâmicos que apresentassem histórias que, ainda cheias de ação e aventura, davam lá sua piscadela para a realidade. Isto é, eles eram leitores da Marvel. Este público começou a frequentar não mais as bancas de jornais, mas as novas comic shops, espaços especializados na venda de quadrinhos e que também eram um ponto de encontro para os colecionadores. Era nessas comic shops que a DC ainda tinha um espaço de vendas, e essas lojas passariam a ter um papel ainda mais importante na nova década para a editora. A busca agora era como ampliar e cativar os leitores através de parcerias com essas comic shops e usar dos melhores talentos do mercado para revitalizar os títulos da casa. A primeira dupla que nasceu dessa busca foi aquela que moldou os Novos Titãs. Falo, claro, do roteirista Marv Wolfman e do desenhista George Pérez. Juntos, eles uniram romance, aventura, melodrama e novos personagens. Uma fórmula inspirada nos X-Men de Chris Claremont e John Byrne, mas com um apelo DC. Novos Titãs se tornou uma das mais bem-sucedidas revistas em quadrinhos da editora na década. Janet Kahn, a principal editora da DC na época, fez mudanças profundas que revolucionaram a casa do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha e de tantos outros heróis. Havia agora um olhar para a experimentação e para as obras autorais, ao entender as possibilidades das comic shops, em especial aquela que garantia a venda direta para o leitor aficionado. Assim, novas possibilidades comerciais e artísticas surgiam. O primeiro gibi da DC feito diretamente para as comic shops e seus clientes foi Madame Xanadu, de Steve Englert e Marshall Rogers. Custava $1, enquanto os gibis convencionais custavam 50 centavos e vinha sem o famigerado selo da Comics Code. E a partir daí, a ousadia não tinha limites. Mike Barr e Brian Boland desenvolveram Camelot 3000, uma reimaginação da lenda dos Cavaleiros da Távola Redonda futurista, cheia de cores, violência e dosagens generosas de sexo e lesbianismo. Para melhor entender o impacto de Camelot 3000, recomendo que leiam a soberba análise da série feita pelo Vicente Renner, da News Frontiers Nerd. O link está nos comentários. Roger Slifer e Keith Giffen apresentaram seus Omega Men, e assim surgiam personagens que causariam furor entre o público, em especial o Lobo. Mas isso tudo ainda eram experimentos. A grande virada viria com a contratação de um dos nomes mais celebrados, idolatrados e radicais da época, um nome que revolucionou o modo como os gibis de super-heróis eram feitos. Este era Frank Miller, e não deixem de ver o especial em 4 partes produzido pelo Bunker sobre um dos maiores nomes da dona Arte. Janet Kahn sabia que Miller era o nome que daria à editora um status único naquele momento. E para tal, ela não pouparia esforços para trazer o artista para DC. E nada como dar ao artista total liberdade para que ele faça o que bem quiser. Miller então apresentou o Ronin, algo que nenhuma editora convencional ousara fazer até então. Janet Kahn disse que Miller mostrou para ela os álbuns de Moebius e disse: "Eu quero que meu gibi seja bonito assim." Ele estava falando da qualidade de impressão. Kahn ficou maravilhada e viabilizou a impressão e o papel de qualidade, além de pagar para Miller o que, dizem, era o melhor contrato de que um quadrinista já fizera. Ronin era uma história futurista com elementos tirados diretamente do Japão feudal, que unia a vitalidade e a novidade do mangá, em especial a obra-prima Lobo Solitário e Filhote, de Kazuo Koike e Gozeki Kojima, uma arte que levava à enésima potência as visões futuristas de Jack Kirby
e que além disso trazia as cores de Lin Varley, que através do método de colorização baseado em aquarela, conhecido como Blue Line Color, usava pela primeira vez toda a potência das impressoras offset. O resultado era de beleza acachapante. Foi a primeira parceria de sucesso entre Miller e a DC Comics, mas muito ainda estava por vir. A DC enviou uma jovem editora, Karen Berger, buscar no outro lado do Atlântico um roteirista que muito andava a aprontar por lá, com seus personagens anárquicos, muita bruxaria e com uma visão peculiar sobre os quadrinhos. Seu trabalho na DC iria mudar o modo como encaramos os quadrinhos ao lançar uma das mais influentes e radicais histórias já feitas, e que até hoje é considerada uma das mais perfeitas obras da nona arte já criadas. Mas tudo começou no pântano. Entra Alan Moore e seu Monstro do Pântano, um gibi que abordava todos os temas que fascinavam Moore: o sobrenatural, drogas alucinógenas que expandiam a mente, o horror e o pesadelo, magos. Ele criou John Constantine, dentre outras alucinações mais. Era uma volta ao bom e velho horror que a EC Comics produziu durante a década de 50, mas agora com o peso da poderosa DC Comics, e onde o apelo não estava só no escatológico, mas também nas reflexões filosóficas e existenciais de Moore. Pausa. Agora é o momento em que eu preciso redirecionar vocês para o programa especial sobre Crise nas Infinitas Terras, e também para o podcast episódio piloto sobre a série. Isso porque muito do que acontece DC nesta época decorre da decisão de se fazer esta maxi-série, que remodelou completamente o universo DC e mudaria para sempre o conceito e a visão que teríamos dos super-heróis da casa. Depois que vocês assistirem o episódio e ouvirem o podcast, voltem aqui e continuem este capítulo sobre a arte da DC Comics. Pois bem, para vocês que entenderam o impacto da Crise nas Infinitas Terras, basta dizer que 3 dos maiores super-heróis da casa ganhariam novas origens que se tornariam icônicas. John Byrne foi responsável pela recriação do Superman, e novamente peço que leiam News Frontiers Nerd com uma resenha fantástica sobre o gibi que Alan Moore escreveu e que conta a última história do maior herói de todos os tempos, aquela que encerra toda a sua história pregressa. Frank Miller reinventou o Batman em 2 etapas. Primeiro, com a magistral série O Cavaleiro das Trevas, onde um Batman envelhecido ressurge da sua aposentadoria para enfrentar antigos inimigos. E também em Batman Ano 1, onde, com os desenhos de seu parceiro de crime, David Mazzucchelli, ele dá uma nova visão à origem do herói. George Pérez seria responsável pela recriação da Mulher Maravilha, trazendo elementos ainda mais presentes da mitologia grega às histórias da super-heroína. Mas foi com Watchmen que a DC marcou definitivamente aqueles anos. Juntamente com Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, a HQ de Alan Moore e David Gibbons abalou o mundo dos quadrinhos. Dado que elas estavam sendo escritas e desenhadas ao mesmo tempo e, portanto, não tinham chance de se influenciar, é notável o quanto as 2 minisséries têm em comum. Ambas dividem suas páginas em grades organizadas de pequenos retângulos, contendo muito mais informação do que um típico quadrinho de super-herói. Ambos colocam suas histórias em um Estados Unidos reconhecível, mas em ruínas, à beira da guerra nuclear. Os 2 refletem sobre que tipo de pessoa vestia fantasias e socava assaltantes todas as noites. Em suma, uma pessoa louca. E ambos perguntam como esses benfeitores vestidos de maneira vistosa seriam percebidos na mídia e pelo homem comum, enfim. Moore disse que queria que seu quadrinho fosse uma narrativa de super-heróis com o peso de um romance como Moby Dick, com o mesmo tipo de densidade. E podemos dizer que ele conseguiu. O Watchmen foi um sucesso comercial e crítico imediato. Em termos de vendas, impulsionou a DC Comics à frente da Marvel, sua principal concorrente no ramo de super-heróis. E assim como Mouse, de Art Spiegelman, o Watchmen rompeu o círculo dos leitores de quadrinhos, ao ponto da revista Time declarar que o Watchmen é um dos 100 maiores romances publicados desde 1923, o único quadrinho a figurar na lista. A DC era novamente a mais importante editora de quadrinhos de todos os tempos.